Chamei aqui você para te contar uma notícia exclusiva que eu apurei ainda agora. Você também apura muitas exclusivas, sei que você vai querer repercutir essa daqui, tá? Acho legal você fazer um vídeo, pode me marcar na collab e repercutir essa daqui. É, o BAP está maravilhado com o Leonardo Jardim. Independente do resultado que teve agora, é, eu ouvi aqui uma frase de uma pessoa de dentro. Mais fácil sair jogador do que sair o Leonardo Jardim. Mais fácil reformular do que sair o Leonardo Jardim. Era desejo antigo, indicação do JJ. Flamengo confia no trabalho dele e ele tomou uma atitude. Galera, pode noticiar aí, pode dar o crédito pra gente, porque essa notícia é exclusiva. Ele tomou uma atitude, o Leonardo Jardim, que deixou o BAP muito feliz e todos internamente no Flamengo muito felizes. Uma atitude muito bacana, o David Sharp. Que atitude? Tem aí informação? O BAP virou para ele e perguntou quais atacantes que ele gostaria e se teria problema que fossem jogadores com menos de 26 anos, porque é um desejo do BAP rejuvenescer o elenco. Tá certo. A resposta do Leonardo Jardim para o BAP foi a seguinte: eu não tenho que escolher jogador. Você tem um scout, vocês têm toda uma equipe para escolher jogadores. Eu posso sair daqui a alguns meses, eu posso não estar aqui ano que vem. Eu não tenho, o treinador não tem que escolher jogador. Eu posso dizer se eu gosto ou não, mas quem tem que escolher são vocês. O jogador é do clube, o jogador não é do técnico. Sou mais fã ainda agora. Eu tô muito fã, eu fiquei muito fã dessa atitude dele, velho. Porra, que legal, velho. Tu acredita que ele mandou essa pro BAP, cara? Que ele não tem que escolher treinador, jogador, porque o treinador pode sair. A gente sabe como é que ele ainda falou assim: eu sei como é que é o futebol. Não é o brasileiro, não. Eu sei como é que é o futebol. O treinador é sempre o lado mais fraco, que sempre acorda história. Eu vou escolher. Por que eu vou fazer isso sabendo que pode não continuar? A única coisa que o treinador sabe é que alguma hora ele vai rodar. Por que eu vou contratar um jogador, escolher o jogador? Eu posso dar o aval, dizer que é bom. Mas quem tem que escolher é o juiz, é o dirigente, é a diretoria. Desculpa, falei juiz porque eu estava pensando em outra situação que eu vou falar contigo do Daronco. Mas vamos lá. O que você achou disso, cara, dessa informação? Espetacular, né? Achei perfeito. E olha, é uma safadeza também a gente não, porque a gente não fez isso, né? Mas quem também está querendo detonar o Leonardo Jardim, volta Felipe Luiz por causa daquele jogo de Pô, ontem, isso é cara. sacanagem, velho. E nada contra o Felipe Luiz, não, tá? E nada contra o Felipe, nada contra o Felipe, nada contra o Felipe, mas isso é sacanagem, velho. Cara, muita sacanagem. O cara vinha numa progressão. Eles já estão metendo aqui. O time do Jardim joga feio. O time do Jardim é só reativo, é retranqueiro. Cara, pelo amor de Deus, o cara Não, aí tinha. falaram assim, ó, entregar a bola pro time do Jardim, ele não sabe jogar, tu viu? Porra, é inacreditável. Os caras esquecem as coisas muito rápido, cara. Muito rápido. Pô. O jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Remo. Pô, os caras esquecem tudo muito rápido. Tô em live. Grande parte também. Tem coisa para melhorar? Óbvio que tem. Mas, pô, você dizer que é uma. A gente tem que cobrar, inclusive, as coisas que podem melhorar. Claro, não é também ficar passando pano para tudo. Claro que não. Nunca tem que se fazer isso. Tem que ser oposição sempre, né? Mas com justiça, com honestidade. E não falar que é retranqueiro, que não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, cara, o cara que tem várias. Os portugueses normalmente têm várias formas de jogar. E o Felipe Luiz não tinha O isso. time que não teve atitude, o time que não teve atitude, vou te dizer mais. Eu, Ele falou isso, ele não poupou, não. Ele falou. Time apático. Ele falou isso na coletiva. falou, e outra coisa, eu perguntei aqui uma fonte de dentro da diretoria, o que eles entenderam que aconteceu, e ele falou, cara, o Jardim não tem culpa nenhuma, o Jardim está fazendo o trabalho dele, o Jardim estava revoltado também, os líderes também revoltados, mas também não jogaram nada também, até os líderes que estavam revoltados também não jogaram nada, também é fácil o líder ficar revoltado e não jogar nada também. O time inteiro foi mal, cara, o time inteiro foi mal. Aí, aí o que essa pessoa me falou foi o seguinte: temos que achar um diagnóstico, tá? É sintomático isso, nós precisamos encontrar o diagnóstico para entender o que acontece no Flamengo, porque nós temos dados aqui que todas as vezes que voltamos de data FIFA, o Flamengo joga mal, ou perde ou joga muito mal. 90%. Cara, é só lembrar 2023.
era outro presidente, outro diretor, no caso Marcos Braz, né, de Windel, outro elenco, o elenco já mudou bastante em relação àquela época, e continua, cara, igual aquele 4-0 com São Paulo, outro técnico, 4-0 com São Paulo, pô, Bragantino, lembra disso? Foi pior. Lembro, e não acho que é muitas férias, não. O Flamengo dá a folga que tem que dar, tá? Pela lei. O Flamengo, como todos os outros times. O pessoal reclama que o Flamengo dá muitas férias. Todos os times dão folga. Todos. O Flamengo não dá mais folga. O Flamengo não dá mais folga que ninguém. Isso aí é factoide também. O pessoal fica criando uns negócios assim, cara, para atacar. Gente, vamos criticar o que tem que ser criticado. Agora, é importante falar essa questão aí, o David, para a gente fechar aqui. Eu vou deixar até para falar amanhã com calma sobre Daronco, porque devemos ter jogador expulso, né, nesse jogo contra o Santos, porque mais uma vez o Daronco apitando o jogo do Flamengo é vergonhoso. Eu deixo até você fazer um comentário sobre isso, que eu gosto de acabar com 20 minutos a live, mas eu queria te perguntar rápido. O que, que é tão importante nessa atitude do Jardim de dizer que ele não tem que escolher jogador, apenas dar o aval? Fundamental, porque vou citar só um exemplo aqui para não ficar muito longo. Fernando Diniz. Olha o que o Fernando Diniz fez no Cruzeiro, levando aquele jogador. Olha o que o Fernando Diniz fez no Fluminense 4, 23, 24, principalmente 24, e depois no Cruzeiro em 24, 25, levando um monte de velho se arrastando e deixando os velhos lá, ganhando uma fortuna e deixando os velhos lá, sem ter como jogar. Que o próprio Jardim chegou e consertou esse 25. Cara, isso não existe. Isso não existe. Que isso? Até gostar, como você falou aí, que o Jardim, perfeito o posicionamento dele. Pode gostar do jogador ou pode não gostar. Você fala, pô, isso aqui não me interessa tanto, no sentido de que não devo aproveitar tanto, aí discute, é uma coisa que cabe discussão. Agora, você pedir, tipo o São Paulo, pô, com o Alan, mesma coisa. Você pedir, contratar só aqueles jogadores que o técnico quer, cara, aquilo que eu trouxe de informação exclusiva também. O Felipe Luiz não quis nenhum centroavante que o scout do Porto sugeriu, nenhum. E aí o Felipe Luiz vinha dizer que ele não escolhia jogador, que o clube contratava, ele não tinha interferência nisso. Mentira, porque a própria diretoria me confidenciou que ele não quis várias das camisas 9 que eles sugeriram, que os scouts sugeriu. Então é isso. Cara, tem que ter um diálogo, sim, mas não pode ser uma coisa radical de trazer só que o técnico quer. Óbvio que não, porque o técnico vai embora e é isso. E acontece, os jogadores ficam lá para o próximo técnico assumir, jogadores que o próximo técnico não escolheu e vai ter que usar de qualquer forma. Então tá certíssimo. Estou muito mais jardinizado agora, Papo. Beleza, beleza. Cara, eu também fiquei muito feliz aí com a atitude do Leonardo Jardim. É uma informação que daqui a pouco outros vão trazer e vão dizer que também tiveram, né? É sempre assim, né? Eu tenho certeza que ninguém tinha escutado isso em lugar nenhum. É a primeira vez que alguém fala. Você deve ter escutado pela primeira vez também. É uma informação. Pô, obrigado, cara. Obrigado. E é uma informação exclusiva e tem mais informação pela manhã. Se quiser, a gente faz uma live aí também. Tu pode participar comigo. Amanhã bem cedo, só que você acorda tarde, né? Eu vou trazer informação. Galera, olha só, você que está aqui com a gente, também pode se inscrever lá no Antenados da Jogada, mas amanhã, por volta das 7 da manhã de sábado, entre 7 e 8 horas da manhã de sábado, eu vou fazer uma live e vou trazer informações sobre mercado da bola, informações sobre esses jogadores que o scout do Flamengo e o, o que está acontecendo. Vamos falar de Paulo de Bala, vamos falar de uma série de situações aí também, tá? Ô, David, para fechar aqui, Anderson Daronco, operação expulsa jogador do Flamengo em ação para o jogo contra o Santos no domingo, hein? Já está confirmado que vai ser o Daronco mesmo? Daronco. Cara, tem que ter muita atenção com essas coisas, porque a expulsão do Pulgar foi merecida. Você não se Não, discute. a do Pulgar foi. Agora, a expulsão do Everton Araújo. Porra, foi brincadeira, né? E o Flamengo tá tendo muito jogador. Então, tu não pode virar rotina de jeito nenhum. Não pode ser, assim, uma comodidade para os árbitros expulsarem jogadores do Flamengo. Entendeu? Na dúvida, expulsa. Não pode virar isso, porque isso prejudica e muito. Ainda mais um time que quer jogar de várias formas. Ainda mais um time que pretende se impor aos adversários, né? Isso aí, cara, é determinante. Não pode acontecer. Tem que ficar de olho nisso, hein, Pato? É isso aí. Então, olho nele, mais uma vez, olho no Daronco aí,
no Bombadinho. É isso. David, então a galera que vai estar vendo aí, vai estar na collab, vamos colocar o David Sharp na collab aqui dessa live. Não notificou, então essa live de hoje não vai ter tanta audiência, mas o que me importa é a audiência qualificada, a galera que veio aqui e que acompanhou a nossa resenha. Vamos lá. E para quem está vendo os cortes, a gente chega aqui com mais informação para vocês. Pessoal falando gol do Haaland aí. Estamos aí ao vivo, com o Otinho aqui quase dormindo. Trazendo aqui muitas informações para vocês. Bem, eu conversei com uma fonte ligada à diretoria com relação às contratações do Flamengo, tá? E a tendência com relação ao Paulo Dybala, tá? A tendência é grande que o Flamengo não prossiga na contratação do Paulo Dybala, tá? Então a informação de agora, tá? O Flamengo não deve prosseguir na negociação, para uma negociação, como fez o Boca, que fez proposta aí já para o Paulo Dybala. O Flamengo não deve prosseguir, não tem nada de cortina de fumaça, tá? Isso foi antes da derrota do Flamengo, gente, tá? Foi antes da derrota do Flamengo. Isso começou 2 dias antes da derrota do Flamengo. 2 dias atrás, mais ou menos, na verdade. Um dia antes da derrota. Então, gente, 3 dias atrás, né? Um dia antes da derrota. O Flamengo não vai prosseguir, tá? Na contratação do Paulo Dybala. Pelo menos essa é a leitura que a diretoria fez após avaliar clinicamente o jogador. E aí a resposta, a prioridade será mesmo um centroavante. E aí o Flamengo, então, avaliou a questão clínica do Paulo Dybala, tá? E com essa decisão que o Flamengo tomou, né, de que o jogador realmente tem um histórico clínico, médico muito ruim, né? O pessoal falando que está na hora de vender o Ayrton Lucas, está muito abaixo. O Ayrton foi muito mal nesse jogo aí e tem jogos chaves que ele vai muito mal, né? Muito mal. Mas galera, então o Flamengo, volto a dizer, no futebol tudo pode acontecer, tá? No futebol tudo é possível, tá? Mas a notícia é que o Flamengo dificilmente avançará na contratação de Paulo Dybala. Questões clínicas aliadas às análises realizadas pelo clube com base no histórico recente de lesões do atleta pesaram na decisão, tá? Com isso, o jogador deve ficar com caminho livre para o Boca Juniors, clube pelo qual torce, tá? O Flamengo chegou a avaliar a contratação e a qualidade técnica do Dybala é muito bem vista internamente. No entanto, a tendência é que o Flamengo não abra negociações pelo argentino neste momento, tá? A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e procede, tá? Nossa equipe apurou aí que o interesse esfriou após consultas e avaliações clínicas. O Flamengo segue priorizando a contratação de um centroavante, mas também mantém no radar outras opções para meio-campo e pontas, né? O Flamengo, vocês sabem que pensa na contratação também do Luiz Henrique, mas o Flamengo tem que contar aí também. Olha a situação do Flamengo. O Flamengo teria que torcer para o Luiz Henrique ir mal na Copa, para ele não valorizar. E aí, com isso, o Brasil também não ganha, né? Então, o que acontece? A galera vai torcer, óbvio, pro Luiz. A galera que está chegando aí, sobe esse like, dá essa moral aí. Torcer para o Luiz Henrique bem na Copa do Mundo, porque quer ver o Brasil campeão. Agora, se o Luiz Henrique não for bem, não jogar, aí o valor dele não valoriza, e aí o Flamengo pode até conseguir a contratação do Luiz Henrique, tá? Mas olha, hoje, tá, a resposta é: a prioridade é o centroavante, tá? O Flamengo quer um centroavante prioritariamente e vai repor saídas, como possivelmente o Plata e o Everton Cebolinha, que vai sair, não vai renovar. Então o Flamengo vai repor essas saídas e vai contratar ponta, mas a prioridade para gastar uma baba, gastar uma grana boa é o centroavante, tá? E aí eu vou falar sobre esse centroavante agora, mas o Flamengo, então, tomou essa decisão importante,
né, de não prosseguir inicialmente aí com o Paulo Dybala. Então a chance de não contratar o Paulo Dybala, o Flazoeiro aqui acho que não viu a mensagem não, ele estava conversando comigo, mas deve estar fazendo as gravações dele. Mas é isso, é isso. Abraço aí, irmão. Acho que você não viu a tempo que eu estava. Ou na próxima live eu boto aqui tua resposta sobre o que você achou aí dessa questão toda, sempre que volta da data FIFA. Bem, vamos lá. Eu vou ver com calma, meu amigo, vou ver com calma aqui. Aí a gente tem outra informação para passar para vocês aqui, que eu vou passar aqui para minha equipe escrever também, que é sobre o Marcos Leonardo, tá? O Flamengo também, né, já avaliou a contratação do Marcos Leonardo e a gente tem aí o José Boto, o BAP, tá? Eles gostam muito do Marcos Leonardo, mas, inclusive, bate com essa informação que a gente trouxe, que o Leonardo Jardim não quer ficar escolhendo o jogador para contratar, para que o outro treinador que vem, eventualmente, não herde essas contratações, que isso não tem que partir do treinador, isso foi muito bem visto internamente. O nome do Marcos Leonardo é bem avaliado, só que o Flamengo já tem outras opções, tá, gente? Tão boa ou melhores, tá? Tão boas ou melhores que o Marcos Leonardo. Foi essa informação que eu tive, que o Flamengo já tem jogadores para a posição tão bem avaliados ou melhores do que o Marcos Leonardo, né, para contratar no meio do ano. Então o Flamengo prioriza sim o centroavante. O nome do Marcos Leonardo não está descartado, não ele segue em pauta, mas o Flamengo já tem alguns nomes mapeados, considerados aí tão bons ou melhores que o Marcos Leonardo. Eu, sinceramente, gosto muito do Marcos Leonardo. Sei que a diretoria também gosta. O Felipe, né, não tinha. O Felipe, a gente sabe que a informação que chega é que não vetou a contratação, mas que preferia outro perfil mais parecido com o Caio Jorge. Mas a situação é que o Marcos Leonardo pode ser uma opção interessante para o meio do ano, né? Mas o Flamengo entende que tem outras opções aí, então, para vocês saberem, o Flamengo já está com alguns centroavantes mapeados, inclusive alguns considerados aí melhores ou na mesma qualidade aí do Marcos Leonardo. Perguntei sobre Caio Jorge também, falaram que é muito difícil por causa da negociação necessária com o Cruzeiro, que não tem como, no meio do ano, pagar a multa do Caio Jorge, então o Flamengo entende que é uma contratação muito difícil de se fazer e vai partir para esses outros nomes aí que o Flamengo já tem avaliados no mercado. Tá? O Flamengo segue, então, essa busca já para o meio do ano. A prioridade para o meio do ano é a contratação do centroavante. E a situação do Luiz Henrique é essa que eu passei para vocês. O Flamengo já entende que o valor dele já é muito elevado, um valor muito alto já nesse momento, e ele indo bem na Copa do Mundo, o valor vai ainda aumentar. Né? Então, entende-se internamente que a contratação do Luiz Henrique é muito complicada. Tá? Essas são as informações aí com relação ao mercado da bola, a gente sempre trazendo aqui tudo para vocês. Então, o Flamengo, né, não vou colocar desistindo, mas se afastando de uma possível contratação do Paulo Dybala, trazida pelo César Luiz Merlo, mas o Flamengo está se afastando da contratação do Paulo Dybala. O Flamengo se afastando também um pouco da contratação do Marcos Leonardo. Tem ele ainda ali na pauta, mas tem outros nomes que interessam mais interessantes, tá? E aí o Flamengo, então, tentando resolver essa questão de centroavante para o meio do ano. E o Flamengo também entendendo que está tá distante, uma possível contratação do Luiz Henrique também está distante, mas a informação é que o Flamengo vai buscar um lateral esquerdo, tá? O Flamengo vai buscar um lateral esquerdo, a gente vai falar na próxima live, no próximo vídeo, o Flamengo aí buscando lateral esquerdo e jogador de ponta para suprir as saídas que são iminentes e também no centroavante, que é a posição que o Flamengo decidiu que vai gastar mais dinheiro. É isso. Vou convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo
E, cara, se inscrever também lá no Paparazzo Rubro Negro 2 e Momento do Paparazzo. Antes de sair daqui, praticamente 1.000 pessoas aqui nessa manhã de sábado. Bem cedo, né, galera? Sábado acorda mais tarde, 11, meio-dia. Galera que puder, deixar esse like aí antes da gente encerrar, né? E lembrar que nossos patrocinadores estão aí sempre no comentário fixado. Obrigado aí. Renovar com o Alexandro é burrice. Cara, tá com uma idade avançada, né? Tem se lesionado muito. Vou falar sobre isso na próxima live, tá? Caio Henrique, 28 anos, Mônaco, tá pedindo 15 milhões de euros. O Flamengo vai ter que ir ao mercado e vai ter que gastar, não vai ter jeito, tá certo? Valeu, galera, obrigado aí, tá? Agradecer mais uma vez o carinho de vocês. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui.